retomando nosso curso abençoado, graças a Deus, de casa nova, né? Graças a Deus, retomando, depois da mudança. Então, vou convidar vocês a trazer o pensamento para o momento presente, para o aqui e o agora. Procure se sentar numa posição mais confortável. Isso. Deixe de lado as preocupações do dia a dia, correria da semana, para que a gente possa entrar numa única sintonia, numa única vibração. Respire fundo, enche seu peito de ar e solta. Feche seus olhos. Respire. A partir de agora, então, você vai ser conduzido pela minha voz, por essa música que toca ao fundo. Qualquer outro som que você ouvir vai te ajudar a relaxar ainda mais. Nós vamos então fazer um relaxamento para serenar a mente, nos ajudar a nos conectar. Com a respiração profunda e tranquila, enche o peito de ar e solta. Vai relaxando cada parte do seu corpo, desde os seus pés, suas pernas, relaxa o seu quadril, respira, relaxa o seu abdômen, seu peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna. Relaxe os seus ombros. Relaxe. Relaxe os seus braços. Relaxe seus antebraços, suas mãos. Relaxe cada dedo das suas mãos. Torce seus ombros agora, seu pescoço, sua nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça te ajude a relaxar ainda mais. Relaxe seu rosto, seus lábios, seus olhos, sua testa. Relaxe o seu couro cabeludo. Isso. Respire. Você agora está completamente relaxado, relaxada. Cada parte do seu corpo, cada músculo, cada fibra, cada célula. E com a mente mais tranquila e serena, você então agradece. Você agradece pela oportunidade de estarmos mais uma vez neste curso abençoado. Você agradece pela sua saúde. Você agradece por todas as oportunidades que Deus te deu e continua te dando todos os dias, inclusive esse nosso curso abençoado. E a partir da gratidão, você vai acendendo a sua luz agora. Faça com que a sua luz interior possa crescer dentro de você. Permita que ela vá crescendo, crescendo, subindo, irradiando, expandindo por todos os lados, envolvendo todo o seu corpo, tudo que está à sua volta. Irradie. Deixe a gratidão tomar conta e essa sensação boa e tranquila fazer parte de você agora. Eliminando qualquer sensação desagradável, qualquer sensação de ansiedade,
você estava antes ao chegar aqui, na correria do seu dia a dia. Essa luz vai te relaxando, irradiando, te deixando mais pleno, mais pleno. E você vai aumentando então o seu padrão vibratório, entrando em sintonia com a espiritualidade que sempre nos acompanha neste curso abençoado. E assim, com o coração cheio de gratidão, nós oramos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Respire fundo mais uma vez, vai retornando aos poucos, percebendo o seu corpo, percebe o peso que ele faz sobre a cadeira. Quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, irradiados. Volta na tela anterior, né? Vem cá. Ou eu tô vendo coisa demais, ou realmente tem. Abaixo da palavra mediunidade ali tem um nariz e uma boca. E mais para baixo tem um rosto parecido que a pessoa parece que está gritando, percebeu? Tá parecendo um cachorro, né? Gente do céu. Olha lá, tá Aqui, ó. De baixo, baixo. Aqui, ó. É um focinho de cachorro, parece um focinho de cachorro. Cachorro. Aqui, um Mas nariz, aqui uma é. boca. E aqui, ó, um rosto. Sabe o que é isso? Eu não tô vendo coisa. Tô? É porque essa imagem, na verdade, é um fundo de uma montanha com um rio. Aí dá uns reflexos que dá. A nossa mente tende a qualquer imagem abstrata a formar rosto. O nosso cérebro tende a interpretar rosto. Não, É só foi você. só você. Então ali é uma montanha com um rio. E os reflexos formam algumas Vai pintar um formas. nariz e uma boca. Depois outro rosto. Muito bem. Retomando, né? A gente tinha combinado de trazer os casos de obsessão. Hoje é a vez da Glaucia e da Paty, né? Então fiquem à vontade para trazer para nós um caso de obsessão para a gente estudar aqui. Boa tarde a todos, que Deus possa abençoar a todos. A gente trouxe um caso de obsessão com depressão, uma história contada por Divaldo Franco. É um caso de um de seus filhos adotivos. Mês de maio de 1978. Divaldo se preparava para uma viagem internacional. Um de seus filhos adotivos se aproximou e lhe disse: "Preciso de ajuda. Tive uma noite péssima, tive um pesadelo, uma sensação de que um monstro me perseguia, ameaçava e me enganava. Eu corria, aquele ser corria atrás de mim para me alcançar. E quando estava no momento de me encontrar, eu desmaiei e acordei banhado de suor. Tive um dia péssimo e estou com medo de dormir." Divaldo pediu que ele esperasse um pouco e logo após tomou-se de um evangelho. Ele pediu que abrisse e aplicou Havia a energia do passe desse rapaz. E durante esse passe, ele observou que existia uma energia malévola, um espírito muito bravo. E esse espírito, ele se manifestou
assim que precisava matá-lo, precisava sufocar e matar ele para se vingar. E que era o pai desse rapaz, onde que ele tinha muitas terras, muito dinheiro, chegou cansado em casa, pediu que a esposa fizesse um chá para ele poder relaxar, descansar. Só que ela colocou um sonífero no chá dele. E com esse sonífero, o filho dele, juntamente com a mãe, sufocou ele com um travesseiro para matá-lo. Nossa. Para tomar posse de tudo que ele tinha. E ele acordou todo sufocado e ele desencarnou. Só que ele não sabia que ele tinha desencarnado e ele ia nas posses, nos terrenos, só que ele não entendia, porque ele não conhecia o pessoal que estava nessas terras. Ele achava tudo muito estranho. Só que a mãe e o filho já tinham vendido tudo, já tinha até se mudado e estavam usufruindo do dinheiro. E ele precisava se vingar, ele estava com muita raiva. Aí o Divaldo pegou, cessou a comunicação, falou para o rapaz que ele estava indo viajar, mas que o rapaz precisaria de um atendimento médico, de um médico da casa, que talvez aí ele precisaria de um tratamento psiquiátrico, porque ele estava desenvolvendo uma depressão. Aí Divaldo viajou, esse rapaz foi fazer o tratamento. Após uma semana, Divaldo ligou lá na mansão do caminho, na casa, né? E para saber notícias do rapaz. O rapaz havia sido internado na ala psiquiátrica do Hospital de Clínicas. E Divaldo sempre ligando, porque ele viajou uma viagem internacional, onde que ele ficou um bom tempo, ia ligando e só tinha notícias ruins, cada vez piores desse rapaz. Até que o rapaz, a última ligação dele, ele já estava em sonoterapia. Porque ele desenvolveu a depressão bipolar, onde que ele tinha ataques, onde ele queria suicidar. Ele teve que ficar amarrado no hospital. Assim que Divaldo chegou, entrou em contato com o psiquiatra, que tratava do caso dele, falando que queria visitá-lo. O psiquiatra recomendou que ele não fosse, porque ele estava em sonoterapia e não ia ser interessante para o tratamento dele. E Divaldo fazendo, como toda casa espírita faz, vários trabalhos. Durante o trabalho de desobsessão, ele grava o trabalho de desobsessão para depois estudar. Ele assiste e depois estuda os casos. E durante ele assistindo uma sessão, ele identificou um espírito que se manifestou nele novamente. Que era esse espírito que estava atrás do rapaz. Que era o pai dele. Era o pai dele. Esse espírito falava que precisava matá-lo de todo jeito. E estava transtornado e ele se sentia abafado, os pulmões fechados, com a sensação do sufocamento. E isso já durava 78 anos. Nossa. Que ele estava dessa forma. Nesse sofrimento, querendo se vingar. Aí, durante o esclarecimento de um médium da casa a esse espírito, falou assim: você não merece esse sofrimento, ainda mais por esse tanto de tempo que você está, esse rancor, você tem uma chance de se curar. Ele, me curar como? Ele falou assim: através do perdão. Você precisa perdoar. Aí esse irmão pegou, ficou meio assim, e falou assim: eu te convido a ficar uma semana na nossa casa, pra gente mostrar, pra gente tratar você. Ele ficou meio assim e falou assim: tá, vou aceitar, mas perdoar eu não perdoo. Aceitou ficar durante uma semana. Aí depois de uma semana, conversaram com ele já se sentia bem melhor com o tratamento que ele estava recebendo. Ele falou assim: perdoar eu ainda não consigo, mas me sinto bem melhor, bem mais feliz. E
quando isso aconteceu, o Divaldo recebeu uma ligação da assistência social do hospital, pedindo que ele fosse lá, que o rapaz havia acordado. Olha só. Eles estavam fazendo tratamento de sonoterapia, mas ele acordou e não se lembrava de nada, nem sabia como foi parar lá, nem lembrava da viagem do Divaldo. Aí ele pegou e Divaldo, isso foi 5 horas da manhã, a hora que ele acordou. 9 horas da manhã, Divaldo apareceu no hospital. Conversou com o rapaz. Aí às 11 horas o psiquiatra passou. E falou assim, eu vim buscar meu filho, ele está se sentindo melhor, vou levar ele embora. O psiquiatra falou assim, você é médico? E ele falou assim, não, eu sou médico. Médium? Não acredito em espíritos. Isso era um psiquiatra muito renomado. Ele falou, não acredito em espíritos. Ele falou assim, da mesma forma que eu chegar para você e falar que não acredito em esquizofrenia. O Divaldo respondeu? Respondeu para ele, eu vou levar o rapaz, ele se sente melhor. Ele falou assim, não posso liberar, em 10 dias ele vai suicidar. Ele falou, ele falou assim, se ele não suicidar em 10 dias, o médico falou, eu rasgo meu diploma e como ele. E ele falou assim, então coloca alface pro tempero de ele melhor. Aí o Divaldo falou assim, eu vou levar ele é menor de idade e ele está sobre a minha tutela e eu vou levá-lo. E levou o rapaz. E ainda falou para o médico, falou assim, você ainda vai ver a formatura dele. Olha só. Levou ele embora, ele já se sentia bem melhor, continuou fazendo os tratamentos na casa. E de repente, Divaldo estava lá muito ocupado, né, com os trabalhos dele. Apareceu uma moça à procura do Divaldo. Aí os trabalhadores da casa viu que era muito importante, falou assim, Divaldo, é muito importante, ela precisa falar com você. Ela falou assim, eu estou à procura do meu filho. Ele foi tomado de mim porque ela desenvolveu uma esquizofrenia e ela foi parar no manicômio. E tomaram o filho dela e ela não sabe para onde foi parar o filho dela. Aí o filho dela pegou, ela falou assim, espere um pouco, mais tarde, aí pediu para recepcioná-la na casa, falou assim, mais tarde eu vou chamar os rapazes e você vê quem que é seu filho. Ela falou, mas como eu vou saber quem que é meu filho? Ainda ela ficou mais ou menos uns 24 anos no manicômio com esquizofrenia. 24 anos. Aí ela falou assim, mas como é que eu vou saber quem é meu filho? Aí ele falou, só que quando o Divaldo viu, ele viu o rosto do rapaz, ele sabia quem era o rapaz. Depois todos os rapazes, e esse rapaz era o último. Que ela fez o tratamento lá com o psiquiatra. Sim. Aí ela foi olhando, quando ela chegou no último, ele olhou para ela e falou assim, mãe, pela primeira vez. Aí eles se abraçaram, mas aí o Divaldo pediu para providenciar lá perto que alugasse uma casa para ela, mas o rapaz iria ficar na casa. E liberava ele finais de semana para passar com a mãe. A mãe ainda desenvolveu um distúrbio, ela não se recuperou totalmente pelo tempo que ela ficou, né? Aí quando ele completou 18 anos, ele falou que o Divaldo que iria morar com a mãe dele. Olha só. E foi morar com a mãe dele. E aí ele casou, teve um filho. Esse filho dele, ele levou até o Divaldo, ele falou, Divaldo, tem alguma coisa errada com o meu filho? Tem alguma coisa errada nessa relação? Ele me beija, parece que ele está me mordendo, eu não gosto dele. Aí, e a criança não gostava da avó, de forma alguma. Divaldo chamou a criança, conversou com a criança teve um relance, falando assim, eu não gosto do meu pai, mas a minha avó é muito má, né? Aí ele foi contar, você sabe quem eu sou, Divaldo? Ele falou assim, eu sei. É o pai que reencarnou. Isso foi tudo numa reencarnação só. Também a avó teve esquizofrenia, né? A avó teve esquizofrenia. A avó que era o marido dela, que era o marido dele, né? Isso. Aí ele reencarnou como filho
Do filho. A criança até gostava do pai, mas o pai não aceitava, porque o pai fez o tratamento e conseguiu perdoar, mas eles, pelo que eles tinham feito, o Divaldo falou, vocês não têm, falou para esse espírito lá na reencarnação, você tem que deixar a justiça divina tomar as providências necessárias, não você. Só que ele não gostava da avó. Que era a Isso. ex-mulher dele. Isso, ele falou, não, sua avó é boa, sua... Então ele reencarnou muito rápido, né? Sim, Teve a permissão de reencarnar muito rápido. sim. Mas aí ele na verdade, ele já tinha se tratado, né? Porque ele passou pelo tratamento da casa espírita, Uhum. mas porém, os dois ainda não tinha. Não tinha... Por isso que não... Mas pela parte da criança estava tranquilo, mas pela parte dos dois não. Olha que interessante essa história. Muito bem. Obrigado, viu, por compartilhar. Essa história, as voltas que a vida dá, né? E o rapaz, uma dúvida que eu fiquei, o rapaz, quando ele estava em tratamento, ele estava dono de si, porque você falou que ele não lembrava nem como é que ele tinha ido parar lá. Na né? verdade, ele desenvolveu uma depressão bipolar. Ele começou com um sonho, pesadelo, ele lá foi perturbando ele, e ele foi piorando, até que ele chegou a um estado que ele teve que paralisar, porque ele queria suicidar, eles tiveram que pôr ele em sono e amarrar ele, porque senão ele ia suicidar, de tanta perturbação que ele estava recebendo desse espírito, porque o espírito queria. Que era o pai dele, que ele tinha Que era o pai ajudado dele. a mãe dele a matar. Aí quando o pai dele foi para o tratamento na casa, ele despertou, porque ele já não tinha mais aquela Que aí obsessão. desconectou Sim. a obsessão. Né? Olha aí, gente. E aí, quantos estão no sanatório internados como loucos, esquizofrênicos, e só precisa de um tratamento de desligar alguns irmãos que estão Olha o quanto a acompanhados. obsessão é séria. Desenvolveu uma depressão bipolar, ou seja, o que é essa bipolaridade? Era a influência do obsessor, que no caso era o pai dele, que tinha desencarnado. E a mãe desenvolveu esquizofrenia também, porque ele perturbava a mãe também. Chegou ao ponto de afetar o sistema nervoso e o cérebro da pessoa. E assim, Tanta perturbação. ele não, durante a história ele conta que ele não sabia, ele se sentia, na verdade ele não sabia que era, ele estava no inconsciente, o espírito. Ele sabia que ele sentia uma atração por aquela pessoa, até que ele descobriu quem era. Essa atração veio primeiro, A atração dele, inconscientemente. ele falou assim, principalmente da moça, ele falou assim que ela ia pro banheiro, ele estava junto. Todo lugar que ela ia, ele se sentia atraído e ia atrás. Pelo ódio. Olha aí, gente. Olha isso. Tanto que é sério, né? E aí nessa bipolaridade dele, ou seja, naquele momento que ele perdia a consciência de si, quem tomava a rédea, o obsessor. E aí a gente pode dizer que nessas horas havia ali uma subjugação. Porque ele perdia a consciência, perdia a vontade. Ele provavelmente falava coisas que ele não queria. Provavelmente fazia coisas que ele não queria. A gente vai ver isso Ele hoje. não queria nem dormir, porque ele travou de medo. Durante o sono, que era o martírio dele. Né? Olha isso, hein? Muito bom, muito obrigado pela caridade de compartilhar com a gente. Então, durante essa palestra que ele contou esse caso, o Givaldo falou que se faz necessário um curso para uma pessoa ingressar numa casa espírita. Por quê? Isso pode ser muito perigoso. Ele ainda citou, comparou com você pegar uma pessoa, colocar dentro de um laboratório e ela está mexendo com os líquidos transparentes, achando que é água e é um ácido. Isso pode ser muito perigoso. A mesma coisa de uma pessoa entrar numa sala de cirurgia, querer fazer uma cirurgia de apendicite, e nunca estudou, nunca praticou, nunca viu, nem sequer abrir, usar um bisturi. Quer dizer, ela não tem nenhum conhecimento e ela vai querer mexer no corpo de uma pessoa viva. O que vai acontecer? Entendeu? Mediunidade é a mesma coisa, certinho.
E infelizmente, muitos dos nossos irmãos que trabalham em casas espíritas simplesmente menosprezam a importância do conhecimento. E quando a gente procura orientar, explicar a importância disso, ainda acha ruim com a gente, né? Mas a gente sabe o quanto é importante. Como que você quer tratar alguém se você não sabe com o que você está lidando? Quantos misticismos existem, né? A gente falou do mediunismo, a gente já falou sobre isso. Isso é muito perigoso. Pensa, você está lidando com uma alma, com uma pessoa. A pessoa entra ali, você vai fazer um tratamento nela, você se entrega ao desconhecido para lidar com a mente, com a saúde mental, com o bem-estar de um ser humano. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Infelizmente, as pessoas não tomaram essa consciência. Boa parte, né? Graças a Deus nós estamos aqui buscando esse conhecimento. Bom, pessoal, eu trouxe para a gente fazer uma recapitulação, né, desse capítulo. A gente está falando de obsessão, a gente falou sobre a obsessão simples, depois a gente falou sobre a fascinação. Então eu trouxe esse slide aqui só para a gente dar uma contextualizada, dar uma relembrada para continuar. Rapidinho a gente vai fazer isso. E a gente viu que a obsessão simples é aquele fato da pessoa estar sob aquele incômodo, sob uma perturbação espiritual, né? Daquele espírito ou daquela pessoa que está ali conectada com você pela sintonia, pelo padrão vibratório, te incomoda e você não consegue se livrar. A obsessão simples, você tem a consciência, a noção de que está havendo ali uma perturbação, que você está sob uma obsessão, você está sendo ali perseguido, né? Aquela sensação de perseguição, e vem pensamentos na sua mente que não são seus, para te induzir a cometer erros. Eu acho que né? todo mundo aqui já percebe isso. Quanto mais a gente vai estudando e aprendendo, Percebe isso, percebe? a gente vai percebendo com mais facilidade. A presença de uma negociação. Ontem, então, Não, sim, mas tem. Nem sempre, né? Mas Nem pra sempre. perceber. Às vezes é tão sutil e a vida inteira que você acha que é você mesmo. Tem obsessor que nos acompanha há muito tempo, então é difícil discernir. Mas quanto mais a gente vai buscando entender, conhecer, quanto mais a gente vai trabalhando a RI, Reforma Íntima, mais a gente vai aumentando a nossa sensibilidade, né? A nossa acuidade sensorial. Vai começando a perceber mais as diferenças de pensamento, de energia. E aí vai aprendendo a lidar melhor. Eu acho que aconteceu isso comigo quinta-feira. Eu tive uma modificação interna por uma situação. E quando um amigo espiritual chegou para trabalhar, ele só falou assim para mim: se recomponha, porque as pessoas vieram aqui para tratamento. Então você não é melhor do que ninguém, não é por isso que você não vai trabalhar. Faça favor de se recompor e começar a trabalhar. Ou seja, muda seu padrão vibratório para sair dessa conexão e mãos à obra, né? Aí a gente viu que a obsessão se dá, né, tanto de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para desencarnado, né? Então a gente pode estar aqui, por exemplo, encarnado para encarnado. Uma pessoa me prejudicou e eu não paro de lembrar dela. Eu fico com ódio, alimentando aquele ódio, aquela raiva daquela pessoa que falou algo que me incomodou. Ela está encarnada, mas aqui ela fica na minha mente. A obsessão se dá pela fixação mental. Você fixou na pessoa, mesmo ela estando encarnada, você está obsediando ela, sim.
ela está recebendo esses fluidos, desses pensamentos Não é seus. tudo energia? De energia, pensamento, Então, energia. se você pensa negativo Isso, em relação àquela pessoa, vai Você negativo. está prejudicando aquela pessoa. E aí, nas outras, o desencarnado para o desencarnado, como se dá isso? A vingança. Vamos supor, no caso que a Patrícia contou, o filho e a mãe mataram o pai pelas posses, pela herança. Aí ele fica muito bravo e revoltado no plano espiritual. Suponhando que o filho ou a mãe desencarna, ele vai, mas vai com gana para cima dela. E aí ele vai tentar prejudicar ela de todas as formas possíveis no plano espiritual. Obsessão de desencarnado para desencarnado, né? A gente viu também que nem sempre a mistificação é uma obsessão, mas toda obsessão é mistificação. Lembra disso? Ou seja, a mistificação pode acontecer esporadicamente. Tipo, a gente está numa sessão espírita e veio um espírito que não está me acompanhando, mas ali naquela sessão ele se faz passar por outro. Mistificação. Mas não é um obsessor meu, não é o espírito que está andando comigo. Ele veio ali para enganar o grupo. Então não é obsessão, é só mistificação. Porém, toda obsessão é uma mistificação, porque o espírito está ali para prejudicar o outro e querer enganá-lo, né? E aí a gente estudou também sobre a fascinação. A fascinação já é um processo mais aprofundado. Já é um domínio maior do obsessor com o obsidiado. Por quê? Porque ele faz o obsidiado achar que não está obsidiado. E aí é mais sério, né? A pessoa... você vê a pessoa que é assim, ela não enxerga que erra, ela não vê que ela está errando, ela está certa o tempo todo, ela não admite ouvir que está errada, pode ter certeza que ela está fascinada. Certo? A pessoa que se melindra, por exemplo, ela faz alguma coisa, aí alguém, uma pessoa próxima, um familiar chega, olha, fulano, cuidado, isso que você está fazendo não é muito legal, está incomodando. Imagina que eu incomodo alguém, eu não faço isso. Ela não admite o erro. Pessoa que é assim, gente, está fascinada. Fascinada. O mais fácil é errar todo dia. O pior cego é aquele Que não quer ver. que não quer ver. Então ele está fascinado. Fala, Patrícia. Você falou assim da obsessão de espírito para espírito. O que é a auto-obsessão? A autofascinação. A gente falou isso na aula passada. Porque a pessoa começa a se culpar. Ela mesma, lembra de um caso, acho que foi o caso que Alexandre e Marcelo trouxeram, né? Daquele rapaz que ele, pela culpa, ele era um pai, né? Não, ele era o filho, também tinha questão de herança no meio. Tinha herança no meio. Aí, pela culpa que ele sentia, parece que de não cuidar do pai, alguma coisa assim, ele entrou numa depressão profunda também. Então, tá vendo? É uma auto-obsessão. Você começa a fixar, a sua fixação mental é em cima do seu próprio erro. O orgulho é tão grande que você não admite errar. E aí, quando você enxerga que errou, aí vem a culpa te massacrando. Aí entra a autofascinação, a auto-obsessão. Você não consegue sair. Você fica rodopiando no mesmo lugar. A pessoa não consegue chegar e falar assim, desculpa. Não era isso que eu fiz. E aí é sempre assim, né? Nossa, eu errei, como eu me odeio. Aí quer suicidar, aí quer acabar com a própria vida, aí tá tudo errado, aí o mundo perde a graça. Só que aí tem uma questão, não é só chegar e pedir desculpa, não. Tem que mudar comportamento. Tem, porque aí é ela com ela mesma, não tem como fugir. Não tem máscara, não tem falsidade, é ela com ela mesma, dentro dela. E aí, o que ela tem que buscar? O auto-perdão. Gente, isso não é brinquedo, não. O orgulho da pessoa é tão grande que não permite ela se auto-perdoar, entende? Ela tem tanta raiva dela que ela não se perdoa. E a culpa a consome. E por causa disso, a vibração dela vai lá embaixo, e aí vem prato cheio para quem? Para os obsessores externos.
ela fica presa no passado que prejudicou ela o tempo todo e pondo a culpa em Deus e todo mundo, e também se culpando por ter errado e aceitado a opinião das pessoas que a prejudicaram. Então, no caso do fascinador, né? O mistificador ilude, usa a vaidade da própria pessoa, né? Não, você é perfeito. Você não é. Você é muito Mas bom. o Marcelo está né? começando a falar um trem de você, né? Hã? Aí fala assim, mas o Marcelo está falando alguma coisa de você. Aí o cara. Aí Por que me- ele está falando de mim se eu estou fazendo a coisa certa? Aí melindra, aí irrita, aí dá chilique, Tá chiliquinho? né? Aí embirra, né? E o pau come. Né? Então, a fascinação ela é mais perigosa que a obsessão simples, porque a pessoa não se vê obsidiada. A pessoa não se enxerga no erro. Ela não se enxerga que está precisando de ajuda. Ela se acha perfeita. Tá tudo certo, tá tudo bem, né? E hoje a gente vai falar, segundo Kardec, da subjugação. Envolve mais coisas, mas vamos por partes. Como eu gosto da etimologia, né, do significado, ação ou efeito de subjugar, que pode ser subjugado, submissão, né? É quando eu subjugo alguém, quando eu obrigo a pessoa a fazer algo, sob ameaça, quando eu domino alguém, né? Instigando o medo, a ameaça, eu domino alguém, eu estou subjugando alguém, né? E vem da palavra jugo. Vocês sabem o que significa jugo? Sabe? Controle. Jugo é controle. Os jugos, sabe aquelas madeiras que prende o boi na carroça, o carro de boi? Prende ali o animal no arado para poder. Aquilo chama jugo. Ou seja, controla, direciona o animal. Entende? Então, subjugado. A pessoa está sob o controle de alguém. Olha isso, sob o controle de alguém. E é controle mesmo, é um controle bem mais profundo do que até agora a gente estudou, né? Kardec nos traz essa definição. No Livro dos Médiuns, lá no item 240, a subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Malgrado é contra a sua vontade, tá? Ou seja, paralisa a vontade da pessoa e faz ela agir contra a vontade dela, porque ela perde a vontade. Então eu sofri isso durante 19 anos da minha vida. Como assim? Só que era com encarnado. Porque corta o cabelo do jeito que ela queria. Mesmo que eu não quisesse, eu tinha que ir lá cortar. Você estava sob subjugação. Hoje você vai sair com a roupa azul. Dominação. Eu queria sair com amarelo, mas ela queria que eu pusesse as roupas azuis. Se eu não colocasse, eu apanhava. Então tinha que fazer do jeito que ela queria. Dominação, subjugação. Ou eu fazia do jeito que ela queria. Só que no ou eu caso era de um apanhava. encarnado para outro. Era uma subjugação, uma dominação. Você estava sob o jugo. O boizinho que está preso ali no carro de boi na carroça. Não, boi. Boizinho. Numa palavra, a pessoa está sob o verdadeiro jugo. Eu falei aqui, o que é o jugo? É o controle, sob controle. A pessoa, gente, perde a vontade. Olha como é sério isso. E aí eu vou deixar aquele nosso amigo que estava nos ajudando a estudar sobre isso, continuar a história dele. Subjugação. Aqui neste momento, o subjugado perdeu totalmente a vontade. Antes, na fascinação, ele perdera o senso crítico, mas tinha vontade. Ele perdera a capacidade analítica, mas tinha vontade. Eu faço o que eu quero, não faço, eu vou, porque eu estou certo. Mas na subjugação ele perdeu a vontade. Aquela teia tirada sobre ele era mais grossa. As tramas eram mais fechadas e ele está mais limitado
Só que agora ocorre uma situação bastante estranha. O subjugado tem lucidez das coisas que faz. Ele já não consegue evitar de fazer. Ele não tem força moral, ele não tem vontade mais, está sob o controle da entidade. Ele sabe que vai lamber o chão, ele não tem força de não lamber. Ele sabe que vai se ajoelhar diante de uma pessoa na rua, fazer discursos estranhos. Ele não tem força moral de não se ajoelhar. Ele sabe que vai agredir a uma pessoa. Ele não consegue se deter o movimento e acaba por agredir. E como são espíritos perversos e maus, é nessa faixa que surgem os homicídios dantescos. As entidades inimigas do subjugado desejam vê-lo na pior situação. Armam-lhe a mão. E quando ele desfecha o golpe, elas se afastam. Quando ele conclui o golpe, ele se dá conta de que foi ele que acabou de ferir ou de matar alguém. O desfecho disto quase sempre é o subjugado se matando. Então a gente vê um pai de família que matou a família toda e se matou imediatamente. Quando acordou daquele transe terrível, alguém que mata um monte de gente e se mata em seguida, que é um quadro muito comum que a gente lê nos jornais. A entidade perversa deixa-o à mercê de si próprio quando ele acaba de cometer o desatino. Então ele acorda e vê o que acabou de fazer. Acorda do transe. E não aguenta e se mata, ou enlouquece, ou foge desesperado, ou cai ali e fica chorando em cima dos cadáveres esperando a polícia chegar. Tem todos esses casos. É uma covardia, uma maldade que começou com as nossas brechas morais. É só hoje, uma vezinha só. Um trambiquezinho, se tem muito dinheiro, eu roubo dos ricos para dar aos pobres. Eu roubo porque tem muito. Não vai fazer, não vai nem notar que eu tirei isso dele. Só que a gente desconhece os nossos flancos morais, nossas aberturas morais que a gente traz do passado, as brechas por onde as sombras penetram. E daquele ato pequeno, elas vão escancarando e nos levando a cometer atos maiores. Quem fez isso pode fazer um pouquinho mais. E a gente vai sempre fazendo um pouquinho mais. O que leva os espíritos a lembrar-nos que a escada da queda não conhece o último degrau. E os mesmos espíritos benfeitores nos lembram que a escada ascensional, a escada de Jacó, simbólica, também não tem o último degrau. Quem cresce pode crescer indefinidamente. Quem cai pode cair sempre, até que a misericórdia divina intervenha, interfira e liberte a criatura desse caos moral em que se encontra. Quantas vezes o subjugado por entidades perversas, malignas, tem seus sentidos bloqueados, alterados. A entidade quer levar alguém ao suicídio. Leva à beira de uma janela, suponhamos no 20º andar de um edifício, no 10º andar de um edifício, seja lá onde for. E ela olha para baixo, onde todos nós nos apavoraríamos em estado de lucidez. Com a altitude, o obsidiado por subjugação vê a calçada lá de baixo, bem abaixo da sua janela. Ele percebe que se ele pular a janela, ele cai na calçada. E pula. Só que ele está no 10º andar, no 15º andar, no 20º andar. A perturbação obsidente se assemelhava ao uso de uma droga química, que alterava a sua percepção, que via perto o que estava longe, que via longe o que estava perto. Quanta gente se atira dos prédios imaginando que iria saltar a janela para poder correr, por exemplo. Para pegar uma pessoa que está ali, acabando de passar. E não se dá conta, nos estados mais graves,
que está se atirando para a morte. E isto levou, durante muito tempo, a se admitir um processo de possessão. A sensação que se tinha era de que o desencarnado entrasse no outro, dominasse seu corpo, entrando no seu corpo. Mas o domínio que as entidades perversas exercem não é entrando no corpo, é mente a mente. Todo controle é eletrônico. Como a gente tem um controle remoto, que a gente joga o brinquedo para lá, joga o brinquedo para cá, faz ele correr, faz ele parar, muda de canal a televisão, muda de canal o disco, o tocador, o rádio, a mente nossa também. As entidades nos controlam psicamente como quem controla um aparelho. E a criatura não se apercebe do que está fazendo, do que está acontecendo consigo agora. Quando teve ensejo de se aperceber, não cuidou. Por isso, o obsidiado, embora possa ter os atenuantes da incidência obsessiva dos autores intelectuais desencarnados, ele terá a agravante de não ter recorrido ao socorro quando tinha lucidez para buscar o socorro. Quando nós percebermos que não estamos mais coordenando nossos pensamentos, a gente ora diz uma coisa, daqui a pouco já não se dá conta, não se lembra do que disse, como disse, e causa conflito no meio em que a gente vive, vamos buscar socorro. Já estamos entrando numa rota difícil, que se eu não procurar socorro agora, terei muita dificuldade em sair dele. Viu como é sério? Como é sério isso? A pessoa perde o controle. Né? Quais são os efeitos? Perda da vontade, perde o controle de si mesmo. Nossa, né? eu estou impressionada, porque eu passei por isso, eu não tinha vontade de nada, porque eu sabia que tinha que perguntar para ela o que tinha que ser. E aí a pessoa entra no... Olha só, como a coisa, ela vai começando aos pouquinhos e vai aprofundando. O caso da depressão, até que a Patrícia trouxe para nós hoje, da depressão com bipolaridade. Começa, viu ele falando? Vou começar com a coisinha, não dá nada não. Vou pegar só um pouquinho ali dele, ele nem vai ver que eu tomei. Pegar essa bala aqui. Fulano tá lá. Você viu fulano? Nossa, que roupa feia que ela tava. Só tô falando da roupa, não tô fazendo nada demais. Não tô prejudicando fulano, só tô falando da roupa dela, que realmente estava horrorosa. Começa com as pequenas brechinhas. Que ele falou, os flancos morais. Gente, espiritualidade. Aqueles que querem nos prejudicar, eles não são burros, não. São muito inteligentes. E como eles estão tão obcecados, né? Fixação mental em nós para nos prejudicar, eles nos conhecem às vezes mais do que nós mesmos. Então eles ficam analisando nosso comportamento e vendo onde está a brechinha que ele precisa para começar a entrar aos pouquinhos. E a gente, sem perceber e sem se dar conta, vai permitindo essas brechinhas. E aí o negócio começa pouquinho, coisa que a gente nem percebe. Igual você falou, né, Alexandre? Nós sabemos quando estamos, nem sempre. Às vezes é tão sutil. Às vezes é uma raivinha boba que você passa no trabalho, ou alguém que fala alguma outra coisa atravessada para você, às vezes você não fala nada, mas você xinga ela por dentro. Aí você já começa a olhar para a pessoa com um olhar um pouco diferente. Já começa aquela formiguinha, começa a corroer ali dentro, incitando dentro de você aquela raivinha, aquela incômodozinha, aquela magoazinha.
E aquilo vai aumentando e você vai permitindo sem perceber e vai aumentando, aquela magoazinha vai se tornando uma raiva um pouco mais forte, mais forte, mais forte, quando vê você está brigando com a pessoa. Está discutindo. Aí de repente você não pode nem olhar para a cara da pessoa que ela te incomoda. Aí já está num estágio mais avançado. Mas eu não senti raiva. Vai. Aqui eu estou dando um exemplo da brecha. Tá? Sim. Aqui é um exemplo quando você vai dando uma brecha. Peguei a raiva como um exemplo. Entendeu? E aí quando você vê, você se deixa dominar pelas frequências baixas, vibrações baixas. E aí o obsessor vai tomando conta, vai assumindo o controle aos pouquinhos de você. Então, E aí a hora que alguém fala alguma coisa, você vai dar uma resposta por impulso, mas você dá aquele coice. E às vezes você pega numa ferida da pessoa que magoa profundamente. E aí você arranha uma amizade de anos por causa de uma frase sem pensar. Ou então você vai dando brecha para o orgulho. Você vai dando brecha para a vaidade, por exemplo. Né? Você fala assim, nossa, hoje eu vesti uma roupa melhorzinha, tá? Tô me sentindo melhor. Aí depois você põe uma roupa, bate o perfume, você vai aumentando. Quando vê, você é o rei da vaidade. Eu sou o cara, eu sou melhor que todo mundo, ninguém igual eu, ninguém bonito igual eu, ninguém inteligente igual eu. Tô pegando alguns exemplos de coisas que começam pequenininho e vão aumentando igual ele falou. E a subjugação, gente, aí você perde o controle. É tanto que chegou num ponto que eu só ficava no meu quarto, eu não saía pra lado nenhum. E aí eu lembro que teve um dia que minha mãe falou assim, vamos no centro. Eu não vou nesse lugar de jeito nenhum. Aí ela pegou... Falava com raiva, né? Não, ela vinha falar comigo, eu quase agredia, eu quase batia na minha mãe. Eu falava assim, eu não vou naquela merda, já falei que eu não vou. E voltava pro quarto. E eu ficava o dia inteirinho no meu quarto chorando. Aí passava, aí ela chegava, aí começava. Vem cá, hoje nós vamos cortar o cabelo. Mas eu não quero cortar o cabelo, mas você vai cortar o seu cabelo. E aí chegava lá no cabeleireiro, você vai cortar desse jeito. Então foi, aí depois, conforme eu fui crescendo, fui crescendo, chegou num ponto que eu falei, chega, não é isso que eu quero pra mim. Mas eu só cheguei nisso porque a minha mãe levou o centro na minha casa e fez um trabalho assim, daqueles que a moça contou. Ela falou, só no seu quarto tinha 9. Só no seu quarto tinha 9. E aí eu passei a viver um pouco mais. E aí eu passei a falar não pra ela. Não vou fazer desse jeito, eu não quero. Ela falou assim, não? Então tá bom. Então do mesmo jeito que você ganhou não sei o que, eu vou levar embora. Pode levar. E isso porque era encarnado, esse não. E como que a gente fala um não? Um não efetivo, né? A gente vai ver isso nas próximas aulas. Como se livrar da obsessão. Como a gente fala esse não? Que a gente viu aqui, né? Não sei se vocês vão lembrar, quando a gente comentou aqui que às vezes o obsessor fala assim, mas e fulano tá me chamando. Por quê? Né? Você fica, a sua vibração baixa, você fica lá com raiva de novo, você traz aquela sensação, aquele sentimento de raiva, de ódio, de vingança, de mágoa, de orgulho, se conecta tudo de novo. E o obsessor às vezes já estava lá em tratamento e ele volta. E se eu não tivesse... Porque você trouxe ele, quem estava obsidiando quem? E se eu não tivesse tido coragem para falar não, eu estaria sendo controlada até hoje. Exatamente. Então é um controle, a subjugação é um controle. Aí Kardec fala o seguinte, existe o controle moral e o corporal. Bom, qual é o controle moral? Você faz coisas contra a sua vontade, fala coisas contra a sua vontade, né? Que é moral.
o que você pensa, o que você fala, os seus pensamentos. Sabe quando você... Eu acho que a maioria de nós já deve ter passado por isso. Você quer fazer uma coisa, quando você vê, você fez outra. Às vezes você quer falar uma coisa, você falou outra, mas não é assim que você queria. Você não queria falar aquilo, o negócio parece que foi Aí dá destoando. vontade de voltar pra trás e falar assim, não era isso que eu queria falar. Aí, se não era aquilo que você queria falar, significa que você falou algo contra a sua vontade, malgrado a sua vontade. Se você falou algo contra a sua vontade, o que é isso? Subjugação. Mesmo que seja naquele instante, foi. Ele te controlou. Naquele instante você foi controlado. E aí a hora que vem a raiva. Fulano veio e falou que eu sou idiota. Nossa, eu vou destruir ela. Que é demônio. Engraçado você falar isso. E aí nessa hora que você faz isso, pronto. Você abriu a porta, as janelas, tudo. Aí o obsessor pega o controle remoto da sua mente. E começa, igual ele falou. Vai pra cá, vai pra lá, agora dá um chute, agora dá um soco, agora pega a faca. E você vai. Pode falar, Alexandre. Nós estamos lendo Libertação, no livro, fala sobre o plano espiritual, os umbrais, nós falamos das regiões umbraveiras, né? E lá, os espíritos que chegam nas zonas umbralinas, eles são praticamente dominados. Subjugados mesmo. Pelos intelectuais, pelos juízes intelectuais que tem lá, são os que tomam conta das cidades, do Rio, O domínio de massas. né? Exatamente. Porque eles nascem, a pessoa morreu, chega lá e eles falam assim, ó, é assim, se você fez um mal assim, você vai pagar assim. Se você vai pagar assim, então eles pensam que aquilo lá é realidade. E não é, aquilo lá é um domínio. Até que, e nisso o André Luiz explica, que eles ficam nessa situação até o momento, o instrutor do André Luiz explicando, eles ficam nessa situação até o momento em que eles moralmente não querem mais, começam a mudar, ver que aquilo não está certo, e eles decidem mudar. Quando eles decidem mudar e muda tudo, aí eles conseguem o amar. Partindo de dentro. É o não, né? A pessoa tem que mudar. A pessoa tem que querer. É porque assim, Alexandre, o que acontece? Quando você vive no mesmo lugar o tempo todo, com as pessoas falando que é daquele jeito, ela tem um controle sobre você. Te manipula. Exato. Então, quando você começa a conviver com outras pessoas e você percebe que não necessariamente tem que ser daquela forma, você enxerga uma pontinha diferente, você fala assim, mas não precisa fazer dessa forma. Né? Eu não preciso agir dessa forma que ela está falando. E aí, quando você começa a... E é tão engraçado que tá me vindo a minha psicóloga toda hora aqui falando pra mim, né? As pessoas te controlaram tanto, que hoje se alguém fala um pouco mais alto com você e você acha que essa pessoa está tentando te controlar, a sua primeira reação é agredir. E você não precisa disso. É a defesa, né? É a defesa que vem. Você não Só que se você faz essa agressão, você se defende dessa forma, pelo impulso, você também está sob controle. Exatamente. Você não quer ser controlada, mas está sendo. Não controlada. Então, assim, é muito difícil. E aí, gente, o negócio chega a um nível corporal, a subjugação. Você viu aquela figura que eu coloquei do cara marionete? Isso é igual ele falou ali na palestra, o Raul Teixeira falou. A pessoa sabe que vai lamber o chão, ela não quer lamber o chão, ela sabe que vai ser horrível fazer isso, mas ela não tem controle sobre ela. Ela não tem domínio moral. E ela está subjugada, controlada, e ela vai e lambe o chão. Ela não tem domínio sobre si. Entende? E aí entra na corporal. Movimentos, atitudes involuntárias,
E aí a pessoa vai chegando num nível tão grande, tão grande, tão grande, que aí entra na prostração. Sabe quando a pessoa cai de cama? Ali ela não sai da cama, não consegue. E aí o corpo físico já começa a reagir, trazendo doenças físicas também. Porque é um processo, mente e corpo estão conectados. Se a mente está doente, vai adoecer o perispírito, que vai adoecer o corpo físico. A pessoa prostra. Aí ela não tem vontade de levantar da cama, ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de fazer nada e ela não tem vontade de viver. Prostra até nesse ponto. É sério? A gente, lá no nosso trabalho de distribuição, distribuição de lanche, muitas vezes a gente se encontra com pessoas que não estão necessariamente sob o efeito de droga, mas que usam com frequência. E assim, em vários momentos eu percebo algumas entidades próximas dessa pessoa, e essa pessoa, às vezes, a pessoa fala, nossa, ela está falando de sozinha. Aí eu falo assim, não, ela não está falando sozinha. Ela está acompanhada ali por uma galera, uma comunhão ali. E assim, a gente percebe algumas pessoas que estão, às vezes, num nível tão baixo, assim, tão degradante, que é perceptível essa situação de subjugação corporal, inclusive. A pessoa tendo atitudes estranhas, prostrado, a pessoa que não consegue nem lá pegar com a gente o lanche. É claro que tem a situação da droga, mas muitas vezes elas não estão sob o efeito, mas já está tão assim viciado. A intrínseco. Isso. Né? E o vício te mostra claramente essa questão. O viciado, né? Não é uma fixação mental? A obsessão não é fixação mental? O viciado está com uma fixação mental naquela droga, naquela substância que ele utiliza. E aí ele está refém. E aí acontece isso. Faz coisas que não quer fazer porque é o vício que chama ele. Entende? E ele se coloca a fazer coisas absurdas. Se coloca em situações constrangedoras. Certo? Por causa do vício. O subjugado, ele se coloca em movimentos ridículos. Faz coisas absurdas que ele não quer fazer, mas ele não resiste. Igual ao vício. Eu não quero, eu sei que aquilo está me prejudicando, mas eu não resisto. A vontade de usar aquela substância é muito maior que eu. Entende? É a perda da vontade, é a perda do controle. Aí Kardec traz um caso, né? Está lá no item 240 do Livro dos Médiuns, o caso que Kardec traz. Conhecemos um homem que, não sendo nem jovem nem belo, sob o império de uma obsessão dessa natureza, no caso aqui é subjugação, né? Se achava constrangido por uma força irresistível de se ajoelhar diante de uma jovem com a qual não tinha nenhuma intenção e pedi-la em casamento. Outras vezes sentia nas costas e nas pernas uma pressão enérgica que o forçava, malgrado a vontade a que isso opunha, a se ajoelhar e beijar a terra nos lugares públicos na presença da multidão. Esse homem passava por louco entre seus conhecidos, mas estamos convencidos de que não estava de todo, porque tinha plena consciência do ridículo do que fazia contra a sua vontade e sofria horrivelmente. Ele não era louco, ele estava sob subjugação. Ele não queria fazer aquilo, mas ele não tinha força, igual o Raul Teixeira falou. Ele não tinha força moral para resistir. Então ele beijava a terra. Imagina, veio passando uma moça na rua, nem conhece direito, ajoelha e pede ela em casamento. Subjugação, ele não tem controle sobre ele. Isso é triste demais. Só que aí a gente vê um caso grave desse. Mas vamos parar para pensar na nossa vida?
Quantas vezes a gente não faz algumas coisas assim que a gente não quer fazer? Quantas vezes a gente se deixa levar por um impulso do momento e acaba falando algo que não queria falar, acaba fazendo algo que não queria fazer e depois vem o arrependimento. Olha como é um processo cíclico. Uma pessoa vem e me agride. Na hora que ela me agride, aciona em mim aquela raiva, porque ela vai falar algo especificamente que me atinge. Porque ela também Que o meu sob orgulho- influência de outra pessoa, Isso. de outro espírito que sabe que eu não vou gostar daquilo. Ela está fascinada, porque ela não está percebendo que ela está sob a obsessão. E aí ele induz ela a falar algo que ele sabe que vai atingir lá dentro, e vai instigar a minha raiva. E aí vem a raiva. E eu me deixo levar pela raiva. Na hora que eu abrir a porta ali da raiva, ele controla. E aí eu faço coisa, eu dou um murro na cara da pessoa, por exemplo. Depois eu paro, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Onde é que eu estava com a cabeça que eu agredi a pessoa? Na hora que eu vou desferir o golpe, que a minha mão está chegando na cara da pessoa, ele desconecta para eu ver a besteira que eu estou fazendo. E entrar em arrependimento, e entrar em culpa para quê? Para, através da autofascinação, da culpa, ele voltar a me controlar de novo. Olha o ciclo, gente. Olha que perigoso que é. Como aquela frase é importante, né? Orai e vigiar. Orai e vigiar. É, Gente, a obsessão é muito mais comum do que a gente pensa, e muitas das vezes a gente está fascinado e não está vendo. Da fascinação acontece uma subjugação no momento. É isso que eu ia falar. Às vezes a subjugação pode ser assim, temporária. Às vezes não é constante, naquela fração que você deixou a raiva vir, ou aquele sentimento ruim vir, ou uma tristeza, ou um medo. Quantas pessoas não fazem coisas horríveis por causa do medo? Às vezes até com alegria excessiva a pessoa faz besteira. Está muito alegre e promete mundos e fundos para uma pessoa, quando foi ver, meu Deus, para que eu fui prometer aquilo? Porque estava alegre demais. E aí não percebeu que se deixou levar pelo impulso na hora. Orai e vigiar. Complicado, né? Aí, bom, então a gente entendeu que a subjugação é um controle que pode chegar a ser físico, né? Tá bom, se é um controle físico, a gente pode chamar de possessão? É certo? Isso existe? Isso existe? Possessão existe? Não. Que é possessão é entrar no corpo, não. Kardec nos orienta que não existe possessão, se você for ver pelo significado da palavra, de possuir. Possessão é você possuir algo. Este objeto está sob a minha possessão, é na minha posse, é meu. Então eu faço dele o que eu quero. Se eu quiser jogar fora, eu vou jogar, é meu. Então possessão é quando você possui, né? Antigamente, entendi-se, porque não se tinha um conhecimento, a pessoa estava sob um caso de obsessão mais grave, né? Nesse caso, sem o controle de si mesma, aí no fulano está possuído. Aí tinha que chamar os padres para fazer o exorcismo. Fulano está possuído. Aí tinha sessões de exorcismo, todos aqueles misticismos, superstições em cima disso. Porque a fulano está possuído. Só que, gente, Kardec nos traz um entendimento tão legal desse assunto. Tão legal. O que ele nos explica? Se você tirar essa imagem, olha isso. Primeiramente, vou deixar para vocês aprenderem, tá? Primeiramente, são dois motivos que não existe possessão. Dois. Primeiro motivo. Quando se fala uma pessoa está sob domínio de uma entidade do mal, a pessoa está possuída pelo espírito do mal.
Ah, fulano é mau. Ah, fulano é desonesto. Ah, cicrano é invejoso. Ah, fulano é... Sei lá, fala uma imperfeição aí. Ajuda. Ah, fulano é egoísta. É orgulhoso. Ninguém é a imperfeição. Quando você fala que alguém é aquilo, você está jogando a identidade da pessoa. Ou seja, se eu sou egoísta, se isso é a minha identidade, então quer dizer que eu vou ser egoísta o resto da minha existência? Está passando por um período, né? Entende? Isso. Ela não é a identidade da pessoa, ela está neste processo, ela está neste estágio, ela está nesta condição, neste momento. Vamos voltar a entender lá? Deus criou os espíritos simples e ignorantes, para que ele possa se desenvolver até chegar a um espírito puro. Deus criou alguém para ser simples, ignorante e imperfeito eternamente? Não. Então você não pode jamais falar, fulano é isso, fulano é aquilo. Isso significa que não existem entidades criadas especificamente para o mal. Não existe espírito que foi criado só para fazer o mal e ele vai fazer o mal a eternidade dele enquanto ele existir. Isso não existe. Esse é o primeiro ponto que não existe possessão. Porque acreditava-se que a possessão era feita pelos espíritos malévolos que foram criados para o mal. E até porque se você Esse continua, tipo de espírito aqui, ó. até porque você continua fazendo isso, você está julgando que é uma coisa que não pode ser. Bingo! E é por isso que eu trouxe essa imagem impactante, que você está com medo dessa imagem. Você está com medo dessa mulher? Não. Porque ela está com essa expressão? Né? Porque eu já vi espírito assim, ou pior que Tá, mas isso te dá medo ver essa Dá. pessoa? Porque você está julgando. Porque se ela está nesse estado e ela deseja causar medo, porque ela está num estágio de muito sofrimento, então ela quer que o outro sofra. Ela não precisa do seu medo. Ela precisa da sua compaixão. Ela não precisa de que nós tenhamos medo e expulse ela da nossa convivência. Ela precisa de ajuda. Aqui, ela precisa muito mais de ajuda do que essa. Mesmo que ela está controlando essa, pela raiva, pelo ódio, ela precisa de ajuda. É o que acontece nas obsessões. Exatamente. Então, a pessoa não é mal, ela está mal. Quando você for falar de alguma imperfeição de alguém, você nunca fala que é, fala que está. Fulano está egoísta, fulano está invejoso, fulano está mal. Entende? Porque é um processo. E em algum momento da existência dessa pessoa, pode demorar, mas em algum momento ela vai cair em si e ela vai buscar a luz do bem. E ela vai deixar esse processo para trás. Uma hora cansa. Você não chegou num ponto que você quis falar, não. Chega uma hora que aquele espírito que está ali querendo prejudicar, fazer maldade, ele vai cansar. Ele vai cansar daquele sofrimento. Tá. Mas aí como é que você me explica, por exemplo, igual naquele livro do Abismo, aqueles espíritos que vai lá para aquele lugar da gelatina, que vira um peixe, o perispírito, lógico. Vai existir um momento neles que eles vão despertar. Vai existir um momento que ele não vai aguentar mais ficar naquele lugar, ficar vivendo daquele jeito. E que ele vai despertar para querer algo diferente. E é nessa hora que eles são resgatados, né? O que você está estudando lá? É nessa hora que o espírito não suporta mais viver daquele jeito. Ele começa a despertar. Aí ele se conecta. Tem um livro, até o Danilo estava me contando essa história de um livro que ele estava lendo, eu esqueci agora o nome do livro. A história é o seguinte: Acho que a gente viu um vídeo. eles vão com as redes, vai nessas zonas umbralinas, abissais, para resgatar esses espíritos. E é uma rede construída com uma substância que ela detecta
ela consegue se conectar à verdade do Espírito. Aí, por exemplo, ela vai passando. Eu estou lá na lama, lá, estou lá, não aguento mais. Aí a rede vai passando, vai recolhendo os espíritos. Aí eu estou lá, aí eu vejo a rede, vou aproveitar minha chance. Vou e grudo na rede. Me conecto a ela vai me levando. A hora que ela se conecta comigo e vê que eu estou sendo falso na minha intenção, que eu realmente não essa centelha não despertou em mim, ela escorrega, eu escorrego, eu não fico, eu caio de volta. Entende? É isso que igual acontece. aquele vídeo que a gente viu, que o cara se achava bom, não sei o que, não sei o que. E aí ele ia ascendendo, saindo do umbral. Aí a hora que ele olhava para o sofredor, se via maior do que eles, ele caía de novo. Exatamente. A gente leu um livro, foi no Obreiros da Vida Eterna. Tinha uma casa de passagem, essas casas de apoio do umbral, que ela é móvel, entendeu? Ela não é fixa. Então, por exemplo, aí o que acontece? No mundo maior. Aí o que acontece? Em algum momento lá do livro ia passar um fogo, eles chamavam de fogo de ser purificado, ou algo assim. E aí, o que acontece? Os espíritos que estivessem realmente com a intenção de melhorar, havia ali, né, nessa casa, uma questão magnética que esses espíritos conseguiam entrar na casa, enquanto os outros que não tinham essa intenção não conseguiam. Era repulsado. Era a casa transitória. Então ela para no lugar. Aí, por exemplo, tem um fogo que passava, chama fogo devorador. Esse fogo vai passando e vai queimando. Eu não sei por que. Tipo, fogo purificador. Vai espantando o povo. Vai espantando Aí o o que povo. acontece? As pessoas, eles espíritos iam tudo para dentro, para frente dessa casa para entrar, para fugir do fogo. Só que ele tinha uma barreira, mais ou menos 1,5 metro de distância da parede da casa transitória para frente, tinha uma parede magnética bem alta, que só passava quem tinha o coração realmente modificado. Tá vendo? Quem não tivesse fugindo, com vontade realmente de ser socorrido com o coração modificado, Era não barrado conseguia ali. passar dor, aí tomava choque e voltava para trás. Tá vendo? Então, todo espírito, uma hora ele vai acender. Uma hora ele vai acender. Então ele não é mal. Ele está mal. Está mal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A gente já estudou o segundo ponto. O espírito não entra no corpo de ninguém. Não toma posse. Né? Cadê a Tati? Não toma posse. A gente estudou tecnicamente a conexão mediúnica, lembra? Mente com mente, glândula pineal, sistema nervoso. A gente estudou isso. Então, quer dizer, o espírito não penetra, não coabita com o mesmo corpo, né, do obsidiado, da pessoa ali. Ele se conecta. Ele se conecta, tá vendo? Está conectada, ela está do lado. Ó. E olha a raiva que ela está, a pessoa está sofrendo. Né? Esse assédio ali, no caso. E aqui é aquilo, né? A gente julga no primeiro momento que essa é a obsessora. E essa é a obsidiada. Até que ponto? A gente não pode julgar, gente. Até que ponto quem está atraindo essa, que é essa, pela sua condição moral, pelos seus ímpetos de raiva, de falta de perdão, etc, etc, etc. Concluindo, pronto, Cristiano. Obrigada. Não há possuídos, e sim obsidiados, fascinados e subjugados. Quem fala isso, gente, é Allan Kardec, tá? Não sou eu que falo, é Allan Kardec. Não existe possessão, existe obsessão, fascinação e subjugação. Eu lembro que quando eu ficava no quarto, vinha pensamento assim na minha cabeça: por que você não se mata logo? E eu falava pra mim mesma, falava assim: gente, mas eu não posso fazer isso. A minha mãe é espírita, ela já contou que se morrer não vai resolver. Eu tenho que fazer outra coisa. E aí o que eu fazia? Eu punha música, mesmo que fosse as músicas que você fala que é depressiva,
Eu só escutava as mesmas músicas o tempo todo para mim parar de ouvir aquela voz que falava que era me matar, entendeu? Mas um dia eu cheguei a pensar, que eu cheguei a falar com minha mãe, eu falei assim, se continuar nessa situação, eu vou me jogar na frente de um carro, porque aí acaba com isso, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, que eu vou estar aqui. Tá vendo? Igual naquele caso da incorporação, lembra? A gente falou da incorporação, não existe incorporação, mas algumas obras, inclusive do André Luiz, ele fala esse termo, possessão, é um caso de possessão, tal. Mas a gente sabe, tecnicamente não é possível. Não é possível o espírito coabitar no corpo com a pessoa. Às Né? vezes essas palavras são usadas Até para o vulgo entender, né? Exato. Para as pessoas que não têm o conhecimento poderem entender. Exato. Mas não é correto falar, nós que agora sabemos, não é correto usar esse termo, porque isso não existe. Então, resumão, nós então fechamos aqui os tipos de obsessão. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Concluímos esses tipos de obsessão hoje. Em uma palavra ou em poucas palavras, para a gente entender claramente o que é uma obsessão simples, o estado de perturbação. A pessoa está percebendo que está ruim, está sendo perturbada, incomodada, tem algo ali que não está legal, ela sabe. Porém, ela é dona de si mesma, ela tem discernimento, ela tem vontade, as vontades dela, ela está sendo perturbada. Fascinação, a pessoa perde o discernimento, ou seja, ela não enxerga que está sob a condição de obsessão. A obsessão simples Ela não seria, admite que está errada. a obsessão simples seria um conflito interno. Ela está em conflito, ela está... Constantemente. Tipo, nossa, está batendo uma sensação ruim, uma tristeza, uma coisa ruim no peito, eu não consigo me livrar disso. Mas ela tem as vontades dela, ela faz as coisas que ela quer, ela tem discernimento, ela está sabendo a condição que ela está. Não, eu sei que eu não estou legal. Entende? A fascinação não, a pessoa às vezes não percebe. Ela não está percebendo que ela está sendo conduzida ali. Aí quando houve alguma crítica ou algum conselho, alguém está tentando ajudar, olha, cuidado, esse caminho que você está tomando aqui pode prejudicar, você não sabe o que você está falando, né? Eu manjo, sou dono da verdade. E a subjugação, que aí é o controle, perda da vontade, a pessoa perde a vontade. Mas começa lá em cima. Por isso a gente estudou nessa ordem. A obsessão Você simples, começa lá em fascinação, cima, aí você dá subjugação. brecha maior, você fica fascinado, você dá brecha maior, você fica Só que aqui não dá para falar qual que é maior do que fascinação e subjugação, está ali no mesmo nível. Por quê? Tem uns casos de fascinação que são muito graves. A pessoa não abre mão. Ela não abre mão de que ela precisa de ajuda. Ela não abre mão que está errada. E ela briga com todo mundo. Ela, sabe aquele fulano que de repente se afasta do mundo? Se isola? Entendeu? É grave também. Aqui a gente está colocando as características de cada uma. Né? Claro que esses dois são um estágio mais avançado que a obsessão simples. Isso é óbvio. Mas, exatamente, pode acontecer, acho que é assim que funciona, de iniciar com obsessão simples. Sim. Todos iniciam a obsessão. É o que ele falou, né? Começa uma coisinha, começa com um flanco moral, ou seja, aquela brechinha que você dá, que o negócio vai aprofundando e chega num desses dois aqui, ou nos dois. Às vezes você está fascinado e de repente você fica subjugado, de repente, ou então você está subjugado e está fascinado, não está vendo o que está. Entende? É difícil determinar o limite ali entre um e o outro. Tanto porque a subjugação moral meio que se mistura com fascinação. Subjugação moral, a pessoa está falando coisa que ela não tem noção que aquilo é errado. Meio dá uma misturada ali. Né? Ok? Alguma dúvida para a gente encerrar? Ficou claro aí sobre subjugação? Sério, né? Muito Não é sério. brincadeira, não. Não. Agora vai ter um não. Como sair da. Agora a gente vai aprender como lidar com a obsessão, né? Tentar. Como dizer esse não aí. Entendi. A gente vai começar a falar sobre isso. Certo? Certo. Vou dar uma pincelada no vampirismo antes. Porque o vampirismo tem a ver com obsessão.
vai entender um pouquinho melhor sobre o vampirismo e depois a gente vai falar desse tratamento aí. Então aí a gente encerra o nosso curso. Então vamos encerrar, né? E eu convido vocês agora para a gente poder encerrar da mesma forma que a gente começou. Respire fundo, enche o peito de ar e solta. E assim a gente agradece por mais essa aula abençoada, pelos conhecimentos adquiridos, pela presença dos nossos mentores que estão sempre nos acompanhando aqui nessas aulas, e os nossos irmãos desencarnados que também estão fazendo esse curso. Sabemos que são muitos. Por isso, não poderíamos terminar de outra forma, a não ser agradecendo. E através da gratidão, por mais esse conhecimento agregado ao nosso sistema, junto com o nosso amigo, nós vamos irradiando e nos conectando uns aos outros. Irradie. Permita que a gratidão traga a sua luz à tona, que ela possa tomar conta de todo o seu corpo, que ela possa agora ser uma luz curadora, que vem para você agora te mostrando que através do conhecimento você pode se libertar. Através de tudo que estamos aprendendo, podemos colocar isso tudo em prática, nos libertando dos preconceitos, do julgamento, da falta de discernimento, e ao mesmo tempo nos protegendo cada vez mais, nos conectando com nossos anjos guardiões. Que eles estejam sobre nós agora, doando todo o seu amor, alinhados com o amor de Jesus, e que na sua irradiação e na sua luz se conecte a esse amor agora, como se Jesus estivesse aqui, de frente para você, estendendo os braços para você e te abraçando com muito amor. Abrace Ele agora e deixa Ele te inundar de amor, de carinho, de cura, de plenitude. E assim, junto com Ele, irradiando, nós oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Respire fundo, enche o peito de ar, solta. Quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Jesus abençoe.